A morte é algo sagrado. E próximo aos pés de Cristo, eu não consigo parar de pensar nessa ideia. Desde o dia que o homem descobriu o fogo e olhou pelas estrelas pela primeira vez, até o momento da crucificação do Messias, em que ele foi humilhado na frente da própria mãe, sem direito de defesa, e prometendo ir aos céus, onde iria descansar ao lado do Pai. Mas qual é a verdadeira função da morte em nossas vidas? São duas peças fundamentais, afinal. Qual é a verdadeira razão da morte? O que ela nos causa, o que isso nos afeta? E como ela constrói memórias através dos séculos, através dos tempos. Bem-vindos. Essa é uma jornada como nunca antes vista, como nunca antes registrada ou sequer catalogada. Nós vamos decifrar os verdadeiros mistérios da morte e qual a sua função no registro de memórias. Memórias essas que são muito importantes para a cidade em que eu estou, a cidade de Paudalho. Vamos lá, nessa jornada de memórias perdidas, de sofrimento, de tristeza e de luto, mas que no final pode nos dar uma mensagem esperançosa sobre o amanhã e sobre como devemos preservar o passado e contá-lo ao futuro. Sejam bem-vindos e vamos à jornada. Esta é uma lenda esquecida pelo tempo, tão esquecida quanto o próprio trilho de trem deitado na minha frente. No final dos anos 70, cidadãos que moravam no Alto Dois Irmãos alegaram avistamentos bizarros. Uma mulher, mas não qualquer mulher, e não estava nem vestida como qualquer mulher. Suas roupas brancas assustaram uma geração de pessoas que contam os relatos através dos anos, para que a nova geração sempre se lembre de um dos eventos mais bizarros da história de Paudalho. Através da lente da antropologia, possamos entender um pouco do que aconteceu e como isso afetou a própria cidade e a sua cultura. Uma mulher que, ao encarar a morte de um ente querido, um ente que ela amava, fez alguns dos atos mais assustadores já registrados pela própria cidade. E é isso que vamos investigar. Alto Dois Irmãos, final da década de 70. Uma noite normal. Adultos brincavam e crianças conversavam. Ainda, mas foi com tiro no coração, pelo que falaram. Tiro no coração, mas eu não acredito muito nessa história. Eu também não. Vai que foi assassinato, né? Ninguém sabe. Mal sabiam, no entanto, que eles presenciariam um momento de terrível espanto. Já vez, agora foi que deu pra ter doido nessa cidade mesmo. Olha, eu que ficaria. Eu também não. Ei, mulher, vai pra onde? Vai correr. Com um buquê de flores como esse, ela subiu por essas estradas, vindo do alto até o cemitério. Mas por quê? O que leva uma pessoa a fazer isso? Se é que era uma pessoa, já que as versões são tão diferentes. Por muito tempo essa história assombrou as pessoas. O amor incondicional faria com que uma manifestação de memória trouxesse à tona essa figura assombrosa? Ou seria a memória da morte que fez uma mulher a tomar essa decisão tão bizarra aos olhos dos outros, mas que em sua mente fazia sentido? Os relatos são diversos, as histórias são desconexas, mas todas têm o mesmo padrão.
Quem era a mulher de branco? E qual era a sua motivação? Eu digo que tem essa lenda, Teto. Uma noiva de branco, vestida de noiva, que descia lá do Dois Irmãos, até aqui no Cruzeiro. Olha, nunca me contaram quem era não, viu? Nome, nem nada, onde morava, nunca me contaram não. Na história que eu conheço, ela saía daqui de trás da Rosa Linda, e ia pro cemitério. Caudalhão é uma cidade pacata, localizada na região Mata Norte de Pernambuco. É um lugar famoso pelas suas festas juninas e o maior carnaval da região, como sempre, é propagado pelas autoridades locais. Mas vejam só, quando a cidade está em seus dias comuns, ou seja, a maioria dos dias do ano, por assim dizer, os cidadãos costumam contar histórias extravagantes para passar o tempo. Isso dá para se dizer que acontece em qualquer lugar do mundo. Mas Paudalho tem uma coleção extremamente particular, como no caso da história que está sendo contada aqui. Porém, talvez tenha sido isso que tenha originado a lenda da mulher de branco. Um momento de silêncio, um pouco de paz. Misture isso na cabeça do cidadão e você encontra o cenário perfeito para o tédio. E esse tédio faz com que ele enxergue coisas que talvez não sejam o que realmente são. Mas e se tiver algo a mais? Essa é a graça de um mistério.